o fundador da Cambridge Analytica falou na última Web Summit, em Lisboa. Contamos-lhe o que ele disse. E o que escondeu: milhões de dados tirados do Facebook, operações na sombra, Trump e mulheres. Foi filmado a dizer que recorria a práticas ilegais, nas sombras, e a mulheres para seduzir opositores políticos e ganhar eleições. Confirmou que foi o cérebro por detrás da campanha de Donald Trump e que foram os dados recolhidos pela empresa que liderava, a Cambridge Analytica, que colocaram o republicano na Casa Branca. Horas depois de o Channel 4 ter revelado esta investigação, o inglês de 42 anos foi suspenso com efeitos imediatos e regresso pendente de uma investigação autônoma à sua conduta. Alexander Nix, fundador e presidente da empresa de análise de dados no centro da polêmica das 50 milhões de contas de Facebook que foram usadas indevidamente para ajudar a eleger Donald Trump, é o gênio que explorou a privacidade de milhões de pessoas. O mesmo gênio que se sentou durante 19 minutos no palco principal da Web Summit, no Altice Arena, em Lisboa, a 9 de novembro, para responder às perguntas de Matthew Freud, responsável pela empresa de relações públicas internacional Freud Communications. Da sua boca, saíram palavras como justiça, liberdade. Isso foi o que ele disse. Agora, está a descobrir-se o que ele escondeu e não disse. O que Alexander Nix disse em Lisboa sobre a campanha de Trump, o seu trabalho para a campanha de Donald Trump ultrapassou alguma barreira? É uma boa pergunta. Acho que estas eleições vão ser lembradas por muitas razões, algumas mais controversas do que outras. Gosto de pensar que as pessoas se vão lembrar destas eleições porque foram as primeiras verdadeiramente orientadas pelos dados. Foram as primeiras eleições em que o poder da análise e da previsão do Big Data foi usado para tomar decisões de forma informada, enviar mensagem e alocar recursos de uma forma que nunca tínhamos visto antes. Esta foi uma das respostas de Alexander Nix em Lisboa. Mas à luz das revelações feitas por Christopher Wylie, que trabalhou na Cambridge Analytica durante a campanha eleitoral norte-americana, houve pelo menos 50 milhões de barreiras que foram ultrapassadas por Nix, mas que este não revelou as 60 mil pessoas que esgotaram a Web Summit, as dos 50 milhões de utilizadores do Facebook que viram seus dados serem utilizados, sem saberem, para prever qual seria o seu sentido de voto nas eleições de novembro de 2016. Veja neste vídeo a intervenção de Alexander Nix em Lisboa, na cadeira em que se sentou no Altice Arena. Alexander Nix resumiu nestes termos o que a Cambridge Analytica faz: estamos aqui para servir os nossos clientes. Apenas lhes damos as ferramentas de que precisam para chegarem aos seus objetivos. E delimitou fronteiras, que agora parecem dúbias. Não somos uma empresa política, mas sim de tecnologia. Temos clientes de todas as alas políticas. Sem hesitar nas palavras, explicou que a ciência de dados não é penicilina, e que não era este tratamento de dados que fazia de um mau candidato um bom candidato. Mais tarde, ressalvou, numas eleições, se as sondagens entre dois candidatos forem muito próximas, a ajuda que a Cambridge Analytica dá pode ser fundamental. Devemos nos preocupar com a quantidade de dados que tem sobre nós e a forma como vão utilizá-los. Não, acho que não tem. Acho que a maioria das pessoas voluntari mais dados e dados que são frequentemente mais prejudiciais nas redes sociais do que aqueles que nós temos. Os nossos dados são benignos, como o tipo de carro que conduzes, as revistas que lês ou os cereais que comes ao pequeno almoço. Isto não é propriamente intrusivo ou muito revelador. No centro da polêmica na altura estava, e continua a estar, a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas e a forma como as redes sociais foram utilizadas para ajudar a promover Donald Trump. Sobre o papel da sua empresa no processo, Nix foi perentório. Para o britânico, a ideia é por si só absurda. Não trabalhamos com a Rússia nem com terceiros ao longo desta campanha.
A ideia de que a Rússia interferiu significativamente nas eleições norte-americanas é simplesmente absurda, é inconcebível. Eram precisos meses para que um russo ou outra pessoa qualquer conseguisse construir dados suficientes para isso. Era possível, mas precisavam de tempo. Na Web Summit, antes de se conhecerem os dados agora tornados públicos, Alexander Nix jurou que o seu trabalho procurava ajudar a termos eleições que são justas e livres, que a Cambridge Analytica é uma empresa privada que só aceita as propostas que são uma oportunidade de negócio, independentemente de onde vem. Tentamos sempre alinhar as campanhas que aceitamos com aquilo que é o consenso da empresa. No palco do Altice Arena, não houve espaço para falar sobre formas de segmentação da população. Só para justiça. Nix contou como acredita que as pessoas querem ter mais controle sobre os seus dados, saber como são usados, para que são usados. Querem poder ver algum retorno da informação que está a ser usada. Estamos a investir muito em tentar entender como pode haver uma troca justa destes dados pessoais por serviços ou outras remunerações, sem que as pessoas sintam que nos estamos a aproveitar delas, afirmou. E o que, na verdade, Alexander Nix fez para eleger Trump 4 meses depois de Alexander Nix ter pisado o Altice Arena. Christopher Wiley contou o que estava escondido desde 2014. Aproveitamos o Facebook para recolher milhões de perfis e construímos modelos de análise para, através do que ficamos a saber sobre estas pessoas, direcionarmos conteúdos pensados nos seus maiores medos. Problema: nenhum destes utilizadores soube que os seus dados pessoais estavam a ser usados para este fim. A Cambridge Analytica recolheu os dados dos utilizadores através da aplicação Teaser Digital Life, desenvolvida por Alexander Kogan, um estudante da Universidade de Cambridge que trabalhou em colaboração com a empresa de análise de dados. Quem utilizou a aplicação recebeu dinheiro para que a empresa acedesse aos dados disponíveis na rede social que seriam utilizados para uso acadêmico. Bastava que as pessoas fizessem um teste de personalidade para que, à semelhança de outras aplicações que integram a plataforma como jogos, a Cambridge Analytica acedesse aos seus dados pessoais e não só. A app permitia que toda a rede de amigos destes utilizadores ficasse exposta. Ou seja, os dados pessoais destes amigos também chegaram às mãos da empresa entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Jornalistas de uma equipe de investigação do canal de televisão britânico Channel 4 fizeram-se passar por representantes de um cliente no Sri Lanka que queria eleger candidatos nas próximas eleições locais para conseguir reunir com os executivos da Cambridge Analytica em hotéis de Londres. As reuniões foram gravadas sem que estes soubessem e foi assim que Nix admitiu, sem hesitar, que subornava políticos, recorria a táticas ilegais e usava mulheres ucranianas para seduzir opositores. Alexander Nix confidenciou ainda que a empresa opera através de diferentes veículos, nas sombras, e que costuma enviar algumas mulheres à casa de opositores políticos do cliente, para conseguirem informação ou material confidencial. Ao lado do britânico estavam Mark Tupnibu, diretor executivo da Cambridge Analytica, e Alex Taylor, diretor de informação. É Taylor quem explica que a empresa recolhe dados de pessoas para ter uma maior percepção sobre como segmentar a população, e transmitir mensagens sobre assuntos com que se importam, em linguagens e com imagens que os atraiam. No último episódio do trabalho de investigação do Channel 4, Alexander Nix revela que se encontrou com Donald Trump várias vezes. Fizemos investigação, recolhemos todos os dados, fizemos todas as análises, toda a campanha digital e televisiva, e foram os nossos dados que suportaram toda a estratégia do então candidato republicano. No mesmo trabalho, ouve-se o diretor Mark Tupnibu a explicar o caminho para a vitória de Trump no colégio eleitoral quando teve menos 3 milhões de votos da população. Isso deveu-se aos dados e à investigação.
porque fizeram os comícios nos locais certos, mudaram o sentido de voto de mais pessoas-chave no dia das eleições e foi assim que ele ganhou as eleições. Ganhou por 40 mil votos em 3 estados. Não vale de nada combater em campanha pelos factos, porque na verdade trata-se de emoções. O grande erro que os partidos políticos cometem é que tentam vencer pelo argumento em vez de localizarem o centro emocional do assunto. Mark Turnbull, diretor da Cambridge Analytica, sem saber que estava a ser filmado, Turnbull explicou como dividiam a estratégia da campanha de Trump pela via oficial e pela não oficial, ou seja, por organizações externas e supostamente independentes. Não vale de nada combater em campanha pelos factos, porque na verdade trata-se de emoções. O grande erro que os partidos políticos cometem é que tentam vencer pelo argumento em vez de localizarem o centro emocional do assunto, a preocupação, e falarem diretamente para ela. Nesta lógica, às vezes querem separar isto da campanha política. Então, nos Estados Unidos, existem estes grupos independentes que atuam por detrás da campanha. O que são os PACS, os Comitês de Ação Política. As campanhas estão sujeitas aos limites de quanto dinheiro conseguem angariar, mas estes grupos podem ser financiados sem limites. Por isso, a campanha utiliza os seus recursos finitos para coisas como a persuasão dos eleitores e a mobilização e deixam a chamada guerra do ar, como todos os ataques negativos, para os grupos afiliados. É nesta sequência que a Cambridge Analytica assume aos jornalistas infiltrados que são eles as mentes por detrás da campanha amplamente disseminada nas redes sociais contra Hillary Clinton, a Defeat Crooked Hillary. Objetivo: convencer potenciais eleitores de Clinton a não votarem nela. A explicação é pormenorizada. Os dois, aquele, são um par de algemas, porque o lugar dela é atrás das grades, explica o diretor da empresa britânica. Foi você que criou isto, sim. E depois fizemos centenas de coisas criativas com isto e pusemos-las online. Toda a campanha foi paga pela organização independente Make America Number 1 para que não houvesse ligação à campanha oficial de Donald Trump, mas, depois da investigação do TNO 4, o Centro Legal de Campanhas norte-americano não tem dúvidas, o que a Cambridge Analytica fez com estas organizações foi ilegal. No vídeo, Turnbull explica como usavam organizações de caridade e grupos ativistas para este fim. Alimentavam-nas com mensagens específicas e deixavam que passassem a palavra pelas redes sociais. E depois víamos-las crescer. Isto infiltra-se na comunidade online e expande-se, mas sem marcas, sem que seja atribuído a alguém, sem que ninguém possa ser rastreado. E quando o jornalista infiltrado pergunta a Alexander Nix o que diria às autoridades americanas se estas lhes perguntassem se trabalhavam para estas organizações, o presidente da empresa respondeu: diríamos que não tem nada a ver com quem trabalhamos. Não falamos sobre os nossos clientes, o que defendeu o diretor digital da campanha de Trump em Lisboa. Sentaram-se os dois no palco principal da Web Summit, no Altice Arena, em novembro, com 24 horas de diferença. Brad Parscale chegou primeiro. Com poucos sorrisos e pouco pudor nas palavras, o diretor digital da campanha do presidente dos Estados Unidos negou que a Cambridge Analytica o tivesse ajudado a estudar dados brutos sobre a campanha de Donald Trump, o melhor presidente que os Estados Unidos tiveram em muito tempo. O papel da empresa foi criar uma estratégia de investigação que ajudasse o agora presidente dos Estados Unidos a angariar dinheiro para as ações de campanha. Tivemos de construir uma infraestrutura. E a Cambridge Analytica forneceu-nos pessoal, recursos, porque tínhamos de crescer rapidamente para uma organização maior. Fizeram muitas sondagens e direcionaram-nos para onde devíamos pôr o dinheiro, elaborando relatórios que dissessem que estas é que são as tendências, e que me permitissem direcionar o nosso orçamento em determinado sentido, aconselhar Trump dizendo-lhe: aqui está uma oportunidade, devemos ir a esta parte do Michigan.
E é esta parte do Wisconsin, Cambridge conseguiu dar-nos esse tipo de informação, num modelo de consumo simples, diariamente, explicou. Do Facebook, o homem forte das redes sociais de Donald Trump confirmou que teve umas aulas. A rede social deu-lhe boas ferramentas para aumentar o alcance da mensagem do atual presidente do EUA. A Michelle Wisecoff, jornalista da secção de investigação da Yahoo News, Bradcarsky-Hall explicou que a rede social liderada por Mark Zuckerberg o ajudou a angariar cerca de 1/3 de todo o dinheiro amealhado para a campanha. Não achava que sabia tudo sobre o Facebook. E fiquei aberto a que outras pessoas me ajudassem a perceber como conseguir melhores alcances e chegar aos quase 100 milhões de dólares que conseguimos angariar através da rede social. Pedi ajuda ao próprio Facebook para aprender a alcançar estes números, contou. A ajuda, descobriu-se 4 meses depois, não se traduziu apenas em anúncios e propaganda oficial. Foi graças à informação pessoal dos utilizadores que a equipe de Trump soube quem atacar e como influenciar para que no dia das eleições os indecisos nos estados que verdadeiramente importavam optassem por Trump e não por Hillary. Dos dados que captaram dos 50 milhões de utilizadores da mesma rede social, nenhuma referência de Parsky-Hall. Muito menos de Alexander Nix. Como reagiu a Cambridge Analytica, o Facebook e a Europa à polêmica quando saiu o primeiro episódio do trabalho de investigação do Channel 4, que decorreu entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, a Cambridge Analytica emitiu um comunicado no qual refutava ter recorrido a armadilhas e subornos para qualquer propósito, afirmando que conversam com clientes para perceber se têm intenções não éticas ou ilegais. Ao entrar nesta linha de conversa, e de modo a poupar o nosso cliente de uma humilhação, levantamos uma série de cenários absurdos e hipotéticos. Lê-se na declaração de Alexander Nix. Sei o que isto parece, mas simplesmente não é esse o caso. Devo enfatizar que a Cambridge Analytica não apoia ou recorre a armadilhas, subornos ou honey traps, investigação através de romance ou relações sexuais, nem usa material falso para qualquer propósito, afirmou. A empresa britânica tentou impedir a emissão da reportagem, mas sem sucesso, e o canal televisivo já divulgou 3 episódios da investigação. A polêmica levou a comissária da informação do Reino Unido, Elizabeth Denyon, a tentar obter um mandado para fazer uma busca aos servidores da Cambridge Analytica. Apesar de a empresa ter afirmado que estava disposta a cooperar com as autoridades, não cumpriu com o prazo imposto pela comissária para a entrega da informação. A principal acusação é a de ter adquirido por meios não autorizados dados pessoais de milhões de pessoas. A empresa de análise de dados não é a única sob o olhar das autoridades e do governo britânico. A comissária ressalvou que as leis britânicas exigem a plataformas como o Facebook que tenham fortes medidas de segurança que previnam o uso indevido dos dados. Por ter permitido que estes dados fossem utilizados, Christopher Wylie afirma que a rede social sabia que estes dados estavam a ser utilizados há 2 anos. Mark Zuckerberg foi chamado ao Parlamento Britânico e ao Parlamento Europeu. Antonio Tajani quer que o presidente da rede social preste contas aos eurodeputados sobre o uso de dados de cidadãos europeus.